Hoje é 27 de abril, terça-feira, e agora nós vamos estudar um pouquinho de história. Peguem o livro de história, né, o Buriti Integrado, nas páginas 106 e 107, por favor. Vamos lá, na página 106, ele está mostrando aqui alguns profissionais do passado. Vamos ler o texto, depois a gente conversa um pouco sobre ele. Alguns profissionais que trabalham no bairro deixaram de ser necessários com o passar do tempo. Há mais de 100 anos, o acendedor de lampiões, por exemplo, era o profissional responsável por acender e apagar os lampiões que iluminavam as ruas diariamente. Essa profissão desapareceu quando os lampiões foram substituídos por lâmpadas elétricas. Nesse mesmo período, o limpador de trilhos tinha a função de limpar e passar óleo nos trilhos por onde passavam os bondes elétricos. Essa profissão também desapareceu quando os bondes foram substituídos pelos ônibus movidos a combustível. Então, aqui na primeira foto, nós temos a profissão de acendedor de lampiões. Ele todo dia passava aqui, ó, vem com essa varetinha, e acendia o lampião para iluminar a rua. Chegava no dia seguinte, ele tinha que ir lá apagar. Isso era uma profissão de antigamente. Só que aí começou a vir, né, a eletricidade. Então, não foi mais necessário. Então, essa profissão foi desaparecendo. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui também o limpador de trilho. Ele tinha que sempre, né, tá fazendo a manutenção dos trilhos, limpando, passando óleo para os bondes elétricos passarem, tá? Então, no número 2 aqui, ele pergunta para você responder. Qual era a função do acendedor de lampiões e do limpador de trilhos? Qual era? Acabei de explicar, né? Mas eu quero ver com as suas palavras aí qual era a função dessas duas atividades, acendedor de lampião e limpador de trilhos. E o porquê essas profissões desapareceram, ok? No próximo slide aqui, eu coloquei umas profissões aqui bem interessantes para a gente saber, que você não conhece. Nós tínhamos a primeira figura aqui, essa é uma telefonista. Ela fazia as ligações para as pessoas de um lugar para o outro, né, distante. Hoje em dia a gente não precisa de telefonista mais, a gente pega o celular, liga e já consegue falar com a pessoa. Mas antes não, precisava fazer essa conexão aqui, quem fazia era a telefonista. Aqui nós temos uma pessoa com uma varetinha na mão, batendo nos vidros aqui. Sabe que profissão era essa, gente? Acordador. Acredita nisso? As pessoas contratavam para que ele fosse lá, para elas não perderem hora. Então ele ia com varetinha, jogava pedrinha nos vidros e tal para acordar as pessoas. Bem engraçado, né? A gente pensar nisso agora. Né? Hoje a gente também coloca tudo é o celular, né? Praticamente a gente coloca o celular para despertar, para não perder a hora da aula, papai e mamãe para não perder a hora do trabalho. E aqui no meio nós temos o vendedor de leite, o leiteiro. Então ele ia na casa das pessoas com a garrafinha, né? Tirava o leite e já levava na casa das pessoas. Hoje em dia a gente compra leite no supermercado, leite em pó, leite de caixinha. Até pode ter alguém vendendo, né? Leite assim. Mas hoje em dia a vigilância sanitária ela fica em cima dessas pessoas porque ele precisa ser corretamente armazenado, tem que ter higienização. Então, né, como a gente tem agora tecnologia para isso, não é mais necessário a profissão de leiteiro, tá bom? Aqui em cima também nós temos uma profissão bem interessante. Tá vendo uma pessoa aqui em cima? Ele era contratado pelas empresas, aqui são as pessoas trabalhando, tá? Aqui embaixo. E ele ficava aqui em cima fazendo leitura para as pessoas, lendo textos, lendo notícias, para essas pessoas que trabalham aqui estarem relaxando, né? Aliviando o estresse. Essa era a forma que tinha antigamente. Hoje, as pessoas têm nas empresas cadeira de massagem, fica vendo na internet um texto, outro, tem revista, tem várias coisas. Mas antigamente não tinha tanto, então existia a profissão do leitor. Aqui embaixo, olha, tem outro também bem interessante. Hoje a gente vai no cinema, assiste o filme normalmente. Antigamente o cinema era mudo, não tinha áudio, era só a imagem. Então esse é o pianista de cinema. Ele ficava no cinema fazendo a trilha sonora para dar um pouco mais de emoção nos filmes.
Interessante, né, gente, pensar nisso. Lembra que a gente estudou que as formas da gente saber das coisas do passado, da história, seria através de foto ou perguntando para alguém, né, que já passou por isso. Isso aí são alguns registros de profissões que existiam no passado e que não existem mais, tá bom? Com a tecnologia, né, então algumas coisas vão deixando de existir. Indo para a página 107, tem um outro texto aqui que diz: há cerca de 100 anos, muitas ruas dos bairros eram pavimentadas com pedras colocadas lado a lado. O profissional responsável por instalar essas pedras era chamado calceteiro. Atualmente, as ruas feitas de pedras permanecem em uso e o calceteiro ainda é um profissional necessário para a construção e a manutenção dessas ruas. Aí ele dá uma atividade aqui, né? Observe o anúncio a seguir sobre uma vaga de emprego e responda as questões. Aí coloca assim: vaga para calceteiro. Foi publicado dia 19 de maio de 2017. Local: Tiradentes, Minas Gerais. Descrição: a empresa contrata calceteiro com experiência em instalação e assentamento de pavimentos em pedra irregular e paralelepípedo. O profissional deverá se responsabilizar pelos trabalhos de remoção e reassentamento de pavimento em pedra. Aí tem os benefícios, né, que é o vale transporte, o salário combinar, né, o valor que ele vai ganhar pelo serviço que ele vai fazer, e o horário de trabalho, que é de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Aqui do lado, eu coloquei fotos para vocês de alguns lugares. Esse é um calçamento de paralelepípedo. Então, a gente ainda existe a profissão de calceteiro, né? Que a pessoa vai lá e faz a manutenção dessas pedrinhas, coloca, se estiver saindo, tira para fazer a troca. Aqui também, ó, aqui é em Ouro Preto, tá vendo? Até eles mantêm as construções. Tem algumas cidades que elas precisam preservar o patrimônio histórico, né? E por isso eles mantêm alguns tipos de construções e até mesmo as ruas da mesma forma que era antigamente. Então, por isso, precisa do calceteiro, que é a pessoa que tem experiência em estar fazendo a instalação, em colocar certinho as pedras aqui, né? Para poder manter essa mesma, pode-se dizer, imagem do passado, tá bom? Então, voltando aqui à questão 4. Aí, observa o anúncio sobre uma vaga de emprego e responda as questões. Do que trata esse anúncio? Qual que é a data do anúncio? Tá tudo aqui escrito, né? A data a gente tem aqui. E o que é o anúncio? É uma vaga de emprego, né, gente? De calceteiro. E aí, na atividade 5, vamos completar a frase com as palavras do quadro. Então, nós temos palavra permaneceu, calceteiro e continua. Vamos fazer junto isso aqui? Então, vamos lá. A profissão de permaneceu não pode ser. A profissão de permaneceu? Fica estranho, né? A profissão de calceteiro? Pode. Então, eu preencho aqui com calceteiro. A profissão de calceteiro existia há cerca de 100 anos. Lá, legal, ficou boa a frase. E permaneceu existindo atualmente? Acho que combina mais com continua, certo? Então, continua existindo atualmente. Portanto, essa profissão ficou faltando, permaneceu ao longo do tempo. Certo? Tranquilo, né? E bem interessante a gente saber, né, de como era o passado e como mudou, né, a vida atualmente. Então, ok, por hoje é só. Vamos depois estudar outra disciplina. Tchau, tchau.